Pessoal, outra informação aí também a respeito do Everton Ribeiro, né? É, Só para deixar o torcedor informado aí, atualizado com relação às notícias, não tem nada certo da saída do Everton Ribeiro, mas eu acho bacana realmente o torcedor, né, colocar aí os possíveis substitutos do Everton Ribeiro, inclusive na mídia, né? Por isso que eu digo para vocês tomarem cuidado. Na mídia aí colocaram já que os prováveis substitutos seriam o Claudinho do Red Bull Bragantino, o Marinho do Santos e o De La Cruz do River Plate, né? Só que aí entra aquela questão, né? Você vê que muitas vezes a mídia está mais preocupada em lançar uma informação, né? Eu sei que é importante a gente lançar uma informação aqui, a gente deixar o torcedor informado, né? Mas quando a gente está tentando realmente ajudar o clube e passar uma mensagem verdadeira ali com honestidade, ao invés de estar só procurando aí aquela busca por likes e views e etc. Isso eu digo também não só no YouTube, Instagram, Twitter, blog, seja o que for, né? Onde a gente vê que infelizmente tem muitos influenciadores aí digitais que não tentam colocar alguma coisa aí realmente para ajudar o Flamengo. É mais uma coisa para atrair as pessoas que gostam de ver esse tipo de conteúdo e infelizmente acreditam, né, que isso vai acontecer. Né? Por que eu digo esse tipo de coisa? Vamos parar para pensar. O Claudinho é um bom jogador? Seria uma boa para o Flamengo? É claro que seria uma boa para o Flamengo, né? Mas eu entendo que o Claudinho ele rende muito mais ali como um extremo esquerdo, como um ponteiro esquerdo ou um meia esquerda. Ele eu não estou dizendo que ele não poderia fazer a função do Everton Ribeiro, só que ele, na minha opinião, ele faz muito mais é, aquela função ali pelo lado esquerdo. Isso a gente tem visto até no Red Bull, né? Os jogos do Red Bull aí, que ele faz bem essa função ali por aquele canto esquerdo, né? Melhor ainda do que do lado direito, diria, onde ele dá mais perigo. E é a mesma coisa que eu até falei aqui nos comentários sobre o Michael, por exemplo. O Michael, ele foi conhecido, o futebol dele foi reconhecido pelo Flamengo, jogando ali pelo lado esquerdo no Goiás, né? E aí o que aconteceu? Muitas vezes ele jogou improvisado do lado direito, né, do Flamengo, e não deu certo. Nem do lado esquerdo deu muito certo também, porque o estilo de jogo do Flamengo é diferente, né? E ele não se adaptou tanto, aí não conseguiu render tanto quanto no Goiás, né? No Goiás era diferente porque o Goiás não tinha tantas estrelas assim, ele era um jogador que se destacava. Para o estilo tático do Goiás, era um jogador ideal para o Goiás, né? Que é aquela jogada ali de contra-ataque pelo lado esquerdo, com o Rafael Moura no meio. Então ajudava muito o estilo de jogo do Goiás e aí ele se destacou. Isso não significa que no Flamengo ele jogaria muito bem, né? E aí foi o que nós vimos aí. Algumas vezes teve que ser improvisado do lado direito, porque ficou faltando jogador do lado direito para o Flamengo, mas ele não se destacou. O que também não significa que o Claudinho não vá, que vai acontecer exatamente a mesma coisa com o Claudinho, se ele jogar pelo lado direito, né? Mas eu estou dizendo que a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa, né? Para também não se frustrar. Imagina, o Flamengo gasta um dinheirão, até o Marinho, o próprio Marinho, né? Imagina que o Flamengo contrate o Marinho jogando um bolão no Santos, aí ele chega ali no Flamengo, né? Quem sabe se de repente para o esquema tático, dependendo para o treinador que nós tivermos, será que o Marinho vai ser o titular? Né? Será que o torcedor não vai se frustrar? Eu estou querendo colocar aqui, pessoal, o quê? Para a gente parar para pensar em analisar todas as situações, para depois não ficar aquela situação como aconteceu com o Michael, né? Pagando uma grana, pagando muito mesmo pelo Michael, e no final das contas o jogador nem foi usado, praticamente não foi usado, não rendeu para o Flamengo, né? E agora o Flamengo vem aí tentando se desfazer do jogador, né? E aí isso aí só atrapalha o Flamengo, onde nós precisávamos aí de um reserva para fazer um bom trabalho. E então, outra coisa também que eu ia falar, o Marinho realmente para a posição seria ideal ali ele jogar no lugar do Everton Ribeiro, porque ele faz essa função no Santos, né? Nós já conhecemos ele por fazer essa função aí no Santos, pelo lado direito, e entra aí a questão, quanto é que será que ele custaria? Quanto será que o Santos pediria por ele? Né? Se o Flamengo vai ter condições, mas é uma boa opção.
né? E a questão do De La Cruz, né? O De La Cruz eu acho que ele joga mais ali como meia esquerda, né? Pelo menos essa é a função que eu vejo ele fazendo mais no River Plate. Não que ele não daria certo também do lado direito, mas eu acho que ele joga melhor naquele canto esquerdo ali, né? Mas é uma boa opção, é um bom jogador também. Só que a gente tem que parar para analisar, como eu estou dizendo aqui, qual é a posição que o Flamengo precisa mais, né? Porque eu acho que está se repetindo novamente a mesma coisa que aconteceu em 2019. Acabou o campeonato e aí o Flamengo começou a pedir Soteldo, começou a pedir Michael, mas o Flamengo já estava cheio de meias. Tinha Rascaeta, tinha o Bruno Henrique, Everton Ribeiro, aí chegou a contratar o Michael, né? A gente já sabe. Eu não conto com o Vitinho, mas também tinha a opção do Vitinho. Algumas vezes, quando o Flamengo ainda tinha o Cuejar, né? O Flamengo poderia até colocar o Gerson ali como meio improvisado, né? Eu prefiro o Gerson jogando no meio pela qualidade que ele tem de futebol, mas é um jogador que pode jogar ali também como meia, né? Fechando um pouco mais. Não precisa ser um ponta, ele pode jogar como meia ofensivo e caindo ali um pouco mais para o meio, centralizando algumas jogadas às vezes para deixar na cara do gol Gabigol, Bruno Henrique, né? Então foram coisas que o Flamengo foi se desfazendo, não deu prioridade para as posições necessárias. Por exemplo, o Flamengo agora precisa de zagueiro, mesmo tendo comprado, o Pablo Mari saiu, o Flamengo comprou 2 jogadores, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Ambos não renderam para o Flamengo. Gustavo Henrique até está dando uma melhorada aí, mas ambos não são usados no Flamengo, né? Aí o que aconteceu? Dinheiro jogado fora, né? Então o Flamengo tem que realmente ver aí quem vale a pena contratar, quanto está valendo o jogador, a questão da idade, enfim, tem que analisar o todo para depois não se arrepender, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Flamengo contratou Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael, que mais? Provavelmente estou esquecendo dos jogadores aí. Inclusive, até o Pedro, que foi contratado, não joga como titular, é reserva, né? E independente de ser reserva ou titular, o fato o Flamengo não vem vencendo jogos. O Flamengo não consegue chegar ali na ponta, como por exemplo o Palmeiras está disputando aí vários campeonatos. O Flamengo é que deveria estar ali, né? Não dizendo que o Palmeiras não deveria estar ali, mas o Flamengo também deveria estar ali no lugar, junto com o Palmeiras, pelo menos, né? E a gente vê aí que talvez por um pedido do torcedor do Flamengo, ou talvez por uma falha da diretoria no ato de contratação, de procurar um jogador para contratar, não estão sabendo fazer. E aí o que acontece? O Flamengo gasta muito dinheiro, depois tem que se desfazer desses jogadores e não rende nada para o Flamengo, porque acaba que o Flamengo gastou muito dinheiro e os jogadores não foram usados, né? Porque não renderam e continua aquele salário muito alto ali para o jogador, onde eu venho dizendo aí. Tem que ter muito cuidado. Eu sei que a gente quer ver novos jogadores no Flamengo, a gente quer ver novas opções, o elenco precisa ser reformulado, mas justamente pelo fato da gente já ter passado por essa dificuldade, estar ainda passando por esses problemas, é que o Flamengo precisa ter muito cuidado no momento da contratação, né? Precisa pensar ali se o jogador realmente joga naquela posição ou não. É claro, pessoal, isso não é uma responsabilidade nossa. Nós somos torcedores. Eu dou meu palpite aqui como treinador de futebol, tá? Eu realmente não tenho conhecimento para falar de todos os jogadores. O máximo que eu faço é pesquisar quando eu não sei a respeito de um jogador, mas eu tento passar a informação aqui para vocês, porque eu quero que todos nós aqui, torcedores, a gente tenha esse conhecimento com relação aos jogadores, o posicionamento. E se vocês tiverem também alguma opinião, deixem aí, a gente vai trocando essa ideia. Eu acho importante a gente, como eu falo, né? Eu não sou o dono da verdade, e eu acho importante a gente trocar essa ideia aí, até mesmo para poder, por exemplo, às vezes é uma ideia que eu dou, já ajuda você a visualizar uma coisa. Daqui a pouco você vem com uma outra ideia e aí a gente consegue ver juntos, visualizar juntos aí um resultado até melhor para o Flamengo, coisa que talvez eu não tivesse conseguindo ver antes, né? Então acho importante a gente ter essa troca de ideias aí, comentar, né? Agradeço aí o Islam, que ele está sempre participando, está sempre deixando os comentários também para poder fortalecer o Flamengo aí com ideias, né? Eu acho bacana, pessoal. A gente não espero que vocês falem somente comigo,
mas que a gente troque uma ideia ali entre nós todos, né? Porque isso ajuda mesmo o nosso time e como eu venho falando aqui em vários vídeos, isso dá um reforço, né, para o nosso torcedor, para a gente até mesmo falar a mesma língua, pressionar aí a diretoria, pressionar o elenco do Flamengo e buscar o melhor para o nosso time. Até porque no final das contas a gente está junto aí, está no mesmo barco e quer ver o Flamengo vencendo, dando títulos, né, dando alegria para a nossa torcida. Falou, pessoal? É isso aí. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e a gente vai se falando. Saudações rubro-negras.